Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Hoje o Indústria Sustentável conversa com Lucas Rosolini. Ele está à frente do Estúdio Rosolini e vai contar como as práticas ESG são aplicadas a projetos de arquitetura e construção. E também como o segmento em que ele atua está recebendo as mensagens sobre responsabilidade ambiental, compromisso social e boa governança. Aqui também, Alcileia Farias, coordenadora do Núcleo ESG da FIEC e nossa comentarista. Olá, Alcileia. Olá, Cris. Olá a todos. Mais uma vez estamos aqui para falar de sustentabilidade. Nossa felicidade semanal. É. Olá, Lucas, seja bem-vindo. Olá, Cris, muito obrigado. É um prazer realmente estar aqui representando nossa empresa para falar de um tema que a gente tem pouco espaço para falar de sustentabilidade, né? A gente fica muito feliz de estar vendo espaços como esse crescendo. E a gente está cada vez mais apaixonada por esse tema, Lucas, e eu queria já começar falando sobre a sua empresa. É uma empresa de arquitetura e construções, ela tem também uma atuação muito forte em imobiliário urbano. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ela. Bem, minha empresa a gente começou um pouco depois que eu me formei, em 2015, e sempre tive esse interesse pela questão do meio ambiente, mas a gente realmente se sentia pouco acolhido, às vezes, pela indústria, né? Principalmente da construção civil. Alguns consideravam que era perda de tempo, ou que encarecia a mão de obra, ou a questão de resíduos. O pessoal falava, joga em qualquer lugar, não tem problema, ninguém fiscaliza, e essas coisas, né? E a gente tem ficado feliz de que o que antigamente poderia parecer um problema para algumas pessoas, principalmente do ponto de vista do lucro, né? Hoje não, hoje é lucro também, é economia também. Na verdade, o nosso problema é que as pessoas não sabiam mensurar e quantificar a importância da sustentabilidade dentro dos negócios. Hoje, quando eu vejo essa sigla ESG, por mais que algumas pessoas digam que é modinha, realmente não é, porque pouca gente entende. E na verdade o ESG sempre esteve aí, e hoje a gente conseguiu definir esses conceitos e as empresas estão conseguindo finalmente aplicar isso de maneira mais mensurável. Isso é muito bom. É interessante, né, Alcileia, já vou colocar você aqui na roda, que a cada semana, Lucas, a gente recebe aqui pessoas que dizem que já praticavam ESG antes de haver essa formatação, vamos chamar de formatação, né, da sigla ou, enfim, disso virar um parâmetro de negócios, né? Esse movimento tá veloz, né, Alcileia? Tá cada vez mais veloz, né? Por N fatores, Cris, por muita coisa. Mas, de fato, a gente se deparado cotidianamente com pessoas que dizem, eu já fazia isso e eu não chamava assim, ou eu chamava de sustentabilidade, falávamos em desenvolvimento sustentável, enfim. O fato é que, como disse o Lucas, está crescendo e a gente fica muito feliz de trazer canais de comunicação que cada vez mais vai desmistificando essa falta de informação e trazendo a clareza de que, no final das contas, a gente está falando mesmo de resultado financeiro, né? Exatamente. Lucas, a sua empresa, ela tem uma característica que é muito cara, muito preciosa para a vida nas cidades. Vocês fazem imobiliário urbano, e vocês tratam de urbanismo, enfim, a cidade, a URBS. Eu queria que você me falasse como é que essa sua prática cotidiana empresarial diária interfere na formatação das cidades. Sim, arquitetura e urbanismo, né? Então, sempre me identifiquei muito na parte da arquitetura, projetos, casas, reformas. Eu estudei um tempo, passei 5 anos na Itália, estudava arquitetura lá, voltei e concluí aqui a faculdade. E lá, inevitavelmente, você é muito ligado com a questão do patrimônio, né? Então, patrimônio que é coisa velha, coisa antiga, que você tem que cuidar, mas não é exatamente isso. É cultura, é a história do povo que você tem que aprender a cuidar porque é importante para o futuro. Então, eu comecei com essa questão de reformas, sempre de construção. E quando você projeta para cuidar de coisas antigas, você tem que dominar muito a técnica construtiva. Então, foi aí que eu comecei a entrar muito no canteiro de obra. Nessa especialização das pequenas coisas, pequenas manutenções, porque reformar é muito mais difícil que construir do zero. Então, a partir daí, a gente foi também pegando reformas de casas, apartamentos, construções de casas, e nos últimos anos a gente tem investido mais nessa questão dos espaços urbanos, porque do ponto de vista da ética com a sociedade, que a gente tem se identificado, eu e minha sócia Lilian Vidal, a gente tem essa relação com a transparência, com a ética muito forte. A questão pessoal é o que faz a gente feliz, é poder dormir tranquilo sabendo que a gente está trabalhando bem.
Então, os espaços urbanos são a materialização desse retorno que a gente quer dar para a sociedade, porque isso também alegra muito a gente. Lucas, assim, a arquitetura é uma ciência humana? Na verdade, dentro do MEC, é uma ciência social aplicada, porque, em resumo, ela resolve problemas do dia a dia. Não é só humana na teoria, digamos, talvez a geografia ou o direito, acho que vai mais para o lado das humanas. Mas a arquitetura tem uma demanda de resolver problemas. E esse é um termo que a gente usa muito, que a gente tem se identificado muito no escritório. A gente adora resolver problemas, a gente não tem medo de problemas. Então, tem essa ligação com o humano, porque a gente se preocupa com cultura, com o uso, com os costumes. Em alguns lugares, o quarto de casal é mais perto da sala, em outros é lá no final do corredor, porque isso tem uma questão cultural e pode influenciar na venda de um apartamento, por exemplo. Uhum. E isso é uma coisa humana. E a arquitetura tem muita ligação. Um espaço, por exemplo, que tem um mobiliário urbano, uma praça, você tem que se preocupar, por exemplo, com a demanda das mães, que elas vão ter que sentar em bancos, quase sempre com encosto, porque elas vão estar cansadas do dia, e voltados para dentro da praça. Se você não pensar nessa relação social e da cultura do humano, você vai botar um banco de qualquer jeito, a pessoa vai estar voltado para fora da praça. Por quê? A altura dos brinquedos, a distância. Em Brasília, Lúcio Costa, diz a lenda, eu não tenho uma referência bibliográfica para provar isso, mas disse que a altura dos edifícios e distâncias era para que as vozes das mães chamassem os filhos e ouvissem os filhos caso precisassem. Claro, não vamos ser anacrônico, né? Hoje poderiam ser pais também, não precisa ser sempre mães. Exatamente. A gente está falando disso por causa da nossa construção histórica. Mas esse fator social da relação da infância é uma coisa que preocupa muito a gente. Eu sou filho de pedagogos também, então a gente tem essa relação. Será que, a gente vai chamar o primeiro comercial, mas será que essa visão humanizada da arquitetura, ela está presente em todos os arquitetos ou é uma característica pessoal sua? Nada no mundo é generalizável, né? Vão ter pessoas que vão preferir abordagens talvez mais tecnicistas, outras mais humanistas, outras mais interdisciplinares a partir desses dois pontos, porque eu vejo que essas duas coisas, uma depende da outra. Não existe humanidade sem a técnica, sem a evolução, né? Sem a modernização, sem a criatividade. Mas a gente particularmente tem uma visão muito forte nisso, mas a gente tem uma dependência muito grande da técnica também. A gente se compromete de seguir o humano, mas se você não souber executar materialmente, isso não serve. Eu vou pegar esse gancho no próximo bloco, mas você fica aí que a gente volta já já. Estamos de volta e eu gostaria de retomar o tema que ficou sugerido, assim, para a gente pegar, para a gente continuar falando sobre ele, que é humanidade no fazer empresarial. Para você, Lucas, é mais fácil fazer ESG a partir desse seu olhar mais humanizado que você tem para o seu dia a dia empresarial? Esse conceito facilita muito, né? Pensar nas pessoas é uma das grandes práticas do ESG que hoje está sendo mais reconhecido também, né? A questão, por exemplo, dentro do mercado corporativo, o pessoal fala muito de captação retenção de talentos. Isso é uma dificuldade que todo mundo tem hoje e você tem que saber motivar aquela pessoa para ela querer ficar, né? Então, isso é uma visão humana para a construção da empresa, para a governança, para o amadurecimento e crescimento da empresa, né? Porque alguns conceitos são complexos, não dá para você ficar formando gente o tempo todo, né? É muito complicado isso hoje. Então, essa questão humana, por exemplo, isso melhora a ambiência dentro, a qualidade do ambiente de trabalho, né? A convivência entre os funcionários, isso motiva ainda mais, então entra num ciclo de motivação humana, né? Que é o caso também dos canteiros de obra que a gente trabalha. No canteiro de obra, você demonstrar preocupação com o operário, ele gosta daquilo. Talvez até inconscientemente, ou conscientemente ele reclame, mas ele gosta de ser cuidado. Quem é que não gosta de ser cuidado? Você se preocupar com o EPI, com a bota, com o capacete, falar para ele carregar os materiais de tal maneira para ele não se machucar. Então essa preocupação retém os talentos, porque os talentos não são só intelectuais. E isso é intelectual, porque eles dominam uma técnica, né? Eles dominam o modo de fazer, que a gente fala muito. Então,
Hoje, por exemplo, tem voltado muito dentro da questão da sustentabilidade, até social mesmo. A arquitetura hoteleira de Fortaleza, do Ceará, tem crescido muito e tem fortalecido a identidade própria. A gente está construindo muito agora com cimento queimado, que é uma técnica que usava há muitos anos atrás, que talvez fosse associada à pobreza, mas hoje as pessoas estão valorizando a cultura, né? A nossa cultura, a palha, né? Eu tenho uma colega que hoje coincidentemente é presidente do Conselho de Arquitetura, a Brenda Rolim. Ela projeta quase tudo com essas técnicas agora. Levando em consideração a cultura local. Exatamente, que isso é do humano também. A cultura local, aí de novo, por que grandes hotéis estão querendo isso? Eles estão valorizando a cultura. A cultura é o quê? É o humano, é o social, é o S do ESG. Então as empresas estão vendo isso e isso é muito bom para a gente, para ter a nossa identidade, porque se você for para viajar para qualquer lugar e está no mesmo tipo de hotel, por que você vai para aquele lugar específico e não para qualquer outro? Alcilé, acho que ele deu um gancho assim perfeito para a gente falar de como o ESG é uma coisa muito mais acessível e muito mais presente no nosso dia a dia do que muita gente pensa. Com certeza. O fazer dele é totalmente ESG. Com certeza. O Lucas traz uma visão muito peculiar no sentido de a gente trabalhar a cultura, porque isso também é responsabilidade social corporativa. Não dá para a empresa se ver como um ente isolado que está dentro de uma sociedade conjunta. Não é verdade? Exato. A gente precisa trazer que todos nós somos parte de uma sociedade. Seja empresa, escola, pessoa, entidade pública, entidade privada, todos estamos juntos dentro do mesmo ecossistema que deve ser trabalhado para o nosso conforto, construído para atender nosso conforto, mas também que nos atribua outros benefícios, que é a preservação da cultura, a preservação do profissional dentro das empresas, naquele ambiente de trabalho, naquele local. Quando eu falo de local no sentido de território, as pessoas não gostariam de sair da sua terra, do seu município, da sua praia, para trabalhar na capital. Se tivesse emprego ali, ela ficaria ali. Então, a empresa que vai construir uma propriedade sua ou para terceiro, entender o território, entender a cultura e ter essa questão da humanização e trazer a responsabilidade social à tona, isso só traz benefícios. Me parece, assim, a cada vez que eu aprendo um pouquinho mais sobre esse universo ESG, eu me encanto e vejo que é uma possibilidade disso ser transversal a cada vez maior. Mas, às vezes, também eu me pergunto, Lucas, será que a gente não está numa bolha? Você acha que essa consciência, esse compromisso, ele já é uma questão prevista no plano de negócio de muita gente ou ainda é pequena essa parcela? Isso acho que a Alcilé vai saber dizer melhor do que eu, porque ela está todo dia conversando com as empresas, mas dentro do meio ambiente da arquitetura, se percebe talvez uma bolha, mas é uma bolha que quando as pessoas chegam, se aproximam, a aceitação tem um grande interesse em aceitar e participar e fazer parte, digamos, do que ainda talvez seja uma bolha, né? O pessoal realmente tem muito interesse de fazer parte, porque isso inspira. Tem algumas palavras que a gente tem usado lá na empresa, eu uso também em outras entrevistas, mas tem palavras que podem parecer muito subjetivas, mas são de uma tecnicidade altíssima. É só porque, de novo, a gente não sabe medir. A inspiração é uma coisa que a gente não sabe medir, mas você sente quando uma pessoa te inspira mais ou menos. Uma mais ou outra não. Um outro termo super técnico que a gente usa em nossos projetos e pode não parecer técnico para as pessoas é a questão das memórias afetivas. A cultura que a Alcileia falou, ou então a gente fala do piso de cimento queimado, você gosta, por que você gosta? Porque é bonito? Não, porque você foi construída, a sua cultura construiu para te dizer e você sentir que aquilo é bonito, que aquilo é bom e que você se sente bem. Então isso tem as memórias afetivas. Muitas das coisas que a gente gosta hoje, né, Cris, Alcileia, do que a gente acha que gosta ou não sabe por que gosta, é porque a gente gosta desde sempre. E a gente está aprendendo, por exemplo, certas frutas. Acontece muito que você pode não gostar hoje porque talvez na infância você teve uma memória ruim associada àquele sabor e àquele cheiro e seu cérebro gravou. Então as texturas do cimento, a temperatura gelada do cimento queimado, no calor. Então tudo isso são sensações que trazem memória afetiva.
Isso é fascinante, fascinante. A gente trouxe agora Jung para a nossa conversa. Também. Carl Jung, no inconsciente da gente, no nosso inconsciente, no inconsciente das pessoas que militam o compromisso ambiental, responsabilidade social. Isso está presente e é identificado. Mas você acredita, desse cenário que o Lucas traçou, que isso é um elemento presente em todo mundo? Está presente e está crescendo. Na arquitetura especial, a gente percebe o quanto cresce, na rede hoteleira mesmo, essa arquitetura mais sustentável. O rústico não exatamente é similar ao que é pobre e o que é feio. O rústico tem sua beleza, tem sua finesse, né? Garante nosso conforto, traz toda, como eu disse, né, a questão da cultura, toda essa questão da memória afetiva. Isso retém clientes. Isso retém parceiros, isso traduz toda essa fidelização que a gente tanto busca no mercado e garante nossa sobrevivência enquanto empresa. Imagina, é o sonho do turismo, né? Que um turista sempre queira voltar para o mesmo lugar. Imagina isso. Normalmente não é assim, as pessoas querem conhecer vários lugares. Mas eu, particularmente, eu sou esse tipo de turista que eu gosto de voltar para os mesmos lugares. Tem uns 4 ou 5 lugares no mundo que se eu posso, eu volto a esses lugares. Conheço outros lugares também, mas eu gosto do conforto. E isso é negócio. Imagina. Você gosta do conforto, da identidade, você gosta você é fidelizado pelas emoções que foram geradas em você. E eu acho que o ESG aplicado à arquitetura vai gerar muitas emoções. Eu só acho, mas no próximo bloco a gente retoma e vamos ver se é assim mesmo. A gente vai fazer nossa paradinha e volta já para o terceiro bloco. Fica aí. Lucas, essas maravilhas todas que o ESG proporciona para a gente, somos militantes do ESG aqui, eu queria que você falasse das práticas sustentáveis que o seu segmento realiza para, por exemplo, colocar um cimento queimado numa obra, utilizar palha, enfim, eu queria que você me dissesse como é que essas práticas estão sendo feitas no dia a dia das empresas. Sim, primeiro, né, vamos falar de materiais, né, que é a parte técnica, né, que a gente está falando, que tem que mensurar, que tem custo de operação também. Os materiais, não tem nenhum material bom e ruim. Na verdade, por isso que existe o técnico para saber, né, o arquiteto, o construtor, para saber qual é a melhor ocasião para ele ser aplicado. Para muitas pessoas, né, eu fiz um mestrado em desenvolvimento e meio ambiente e muitas pessoas falam, o cimento queimado, o cimento é um dos materiais mais energívoros que existe. Desde a produção dele, de comer e consumir energia, né? Desde a produção até a demolição e descarte. Mas já existem, e isso é verdade, mas a gente tem que pensar também na parte social, o que é que a mão de obra cearense domina, o que é que a cultura se identifica. Mas Lucas, mas o aço é muito mais sustentável e a madeira. Tá, a gente está no Ceará, a gente não tem grandes jazidas de aço. De onde vem esse aço? Onde ele é industrializado, ele é reciclável, mas então a gente chega naquela questão da pegada ecológica, né? A pegada ecológica, do ciclo de vida, que são termos que a gente talvez precisasse de outro programa para explicar tudo isso, mas que são termos importantíssimos para a gente considerar num projeto. Então, se eu uso muito cimento na construção, já existem agora técnicas de reciclagem de cimento. Você transforma ele em resíduos, ele vira resíduo para, por exemplo, fundação e pavimentação e asfaltamento. Você pode transformar o cimento nisso. A questão de palha, que a gente usa em algumas estruturas, talvez turísticas, de praia, a palha é um material orgânico, se decompõe e volta para a terra. Se você parar para pensar, não existe nenhum material de construção no mundo que cresça, que aumente, se você estimular. Só a madeira e os de origem vegetal. A pedra vai acabar, o cimento vai acabar, mas a palha e a madeira realmente têm um potencial grandíssimo. É interessante a gente estimular uma indústria realmente de madeira e de até mesmo às vezes alguns tipos de tijolos que voltam também para a origem, mas o tijolo tem a queima. Então tudo isso no projeto é interessante a gente considerar, vai calcular para ver a pegada ambiental que toda essa produção teve e calculando até mesmo descarte e demolição, já que os prédios duram hoje no máximo 50 anos. Olha só,
prédios que duram 50 anos, Auxileia. Sim. Como é que fica essa economia circular diante do que já está no mundo? Já temos prédios que duram 50 anos, já temos um universo de coisas estabelecidas fora desse padrão. Como é que isso pode ser revertido daqui para frente? Bem, a gente tem várias técnicas dentro do ESG, técnicas de reutilização de material, técnicas assertivas da extração da matéria-prima, aquela mais primária mesmo. O que acontece? Essa análise do que é um custo-benefício interessante, um custo-benefício lucrativo, tá? Porque tem que ser positivo para a empresa, do que traz essa relevância de imagem para a empresa. A gente precisa trabalhar outras vertentes, porque só retirar da matéria-prima, lá da floresta, por exemplo, se for madeira primária, é muito complicado. A gente tem que buscar técnicas também da madeira reflorestada. O cimento realmente é um dos materiais que mais polui o mundo, mas, por exemplo, a gente tem uma técnica aqui na Votorantim, no estado do Ceará, que utiliza a semente do açaí, que eu sou paraense, todo mundo sabe, né? Semente que vem do estado do Pará, aquele caroço do açaí, que hoje entra no ciclo de produção do cimento. Então, eu estou tirando menos matéria-prima, substituindo, evitando que essa semente vá para o aterro sanitário, ou seja, em todo o ciclo da construção civil, eu tenho várias etapas e cada uma delas, aí vem a responsabilidade sobre a sua cadeia de valor, né? Ver o que cada ente que faz parte da sua cadeia de valor está contribuindo com práticas sustentáveis. Porque é um efeito manada. Juntos, eu tenho certeza que nós vamos trazer resultados muito melhores. Lucas, você mencionou aí vários processos produtivos que já incorporam esse cuidado com o meio ambiente, essa responsabilidade. Eu não gosto de usar a palavra cuidado porque parece assim, uma espécie de favor, uma concessão que eu estou fazendo no meio ambiente. Não, é a nossa sobrevivência. Eu pergunto para você, como o seu método produtivo, do seu processo todo, já conta com isso? Você acha que é uma coisa que já é praticada por outros escritórios, pelo seu segmento de uma maneira geral? A gente tem a dificuldade da estrutura, né? Por exemplo, a questão dos resíduos. A gente quer descartar corretamente, mas se for permitido para alguém descartar incorretamente de uma maneira mais barata, infelizmente, alguns empresários, alguns clientes vão preferir essa maneira mais barata porque aquilo ainda é permitido, aquilo não era para ser permitido, então vira uma concorrência desleal. Então, muitas pessoas não entram nesses ciclos, nesse tipo de processo, por causa de outras concorrências desleais, que muitas vezes, infelizmente, são permitidas pelos órgãos públicos. Então, a questão, como você falou, da sobrevivência, o meio ambiente, realmente não é porque é bonitinho, é porque está acabando. O mundo é limitado. Isso a gente discutia muito na época do meu mestrado, falava, olha, não existe crescimento, como é que tudo cresce todo ano, tantos por cento, se o mundo é finito? Não existe crescimento infinito. Então, a gente tem que fechar esses ciclos, como a Auxileia falou. Existe muito, tem essa questão também que falam de ecossistema e tecnossistema. Tem um bocado de terminho, né, que eu gosto de usar. Mas o tecnossistema ele não é fechado muitas vezes. Tudo que ele gera vira resíduo e resíduo que não pode ser reaproveitado. No ecossistema, todo resíduo ele cicla, ele roda, ele torna. Então a gente tem que aprender, engraçado, né? As plantas já tem um documentário que eu acho que se chama As Plantas Já Inventaram o Futuro. É mais ou menos isso. A gente tem que aprender esses ciclos e trazer, porque o planeta existia muito antes da gente, de certa maneira, em equilíbrio, né? Ciclando e evoluindo. E foi depois da humanidade, com certa ignorância, de não saber fechar os ciclos, que tem acumulado e criado resíduos. Então a gente precisa com urgência trazer isso pela nossa vida, porque não é o planeta que precisa da gente, é a gente que precisa do planeta. Eu ia até te pedir para você me dizer como é que você enxerga o futuro. Você enxerga o futuro, a gente vai sobreviver? Vai vencer o ecossistema ou o tecnossistema? A essência da arquitetura, né, é o projeto. Projetar, a origem de projetar quer dizer exatamente lançar um projétil, projetar, lançar no futuro. Então a essência da minha profissão é ser otimista, porque a gente sempre está produzindo o futuro, sonhando com o futuro,
é super comum na arquitetura, quem quiser fazer arquitetura ou não, se tiver pessoas, mas é comum você fazer vários projetos e eles não serem realizados. Mas isso faz parte do processo de evolução, porque é muito mais barato você arriscar no papel do que arriscar na construção real. Por isso que a gente faz um projeto antes. Então eu sou sempre otimista, eu acho que o planeta vai sim conseguir, mas isso depende da gente. Se tiver mais gente como você, mais pessoas como você, a gente consegue, né, Alcileia? Com certeza. Eu quero te agradecer, Lucas, a sua presença aqui, foi muito construtivo pra gente. Alcileia, na semana que vem a gente se encontra, Com sempre certeza. também muito construtivo. Muito obrigada, até a próxima. Eu agradeço também a sua presença aqui comigo toda segunda-feira, comigo, Alcileia, e a gente se vê na próxima segunda, até lá.